dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Tia Angelane chegando com muita alegria para mais uma aulinha de matemática. Meus amores, na aula de hoje nós daremos continuidade ao nosso capítulo 8. Inclusive vamos concluir nosso capítulo 8. Hoje falaremos um pouquinho sobre gráficos e noções de probabilidade, tá bom? Na aula passada, vocês lembram que a gente estudou um pouco sobre a importância das tabelas, né, os elementos que compõem a tabela. A gente viu que a tabela ela precisa ter um título, que é onde vai dizer o assunto da tabela, né? Ela precisa ter a fonte também para a gente verificar se aquelas informações são corretas. Hoje a gente vai estudar um pouquinho os gráficos, que também é uma ferramenta muito importante no tratamento de informações, tá? Na aula passada a gente falou um pouquinho sobre o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IBGE, gente, ele utiliza muito tabelas, gráficos em suas pesquisas para juntar, né, todos os dados do Brasil inteiro e fornecer essas informações aí para o governo, né, para as instituições, para a própria população, né, para que a população saiba como está a situação do nosso país. Então, hoje a gente vai ver alguns tipos de gráficos, tá, que podem ser utilizados para organizar dados, tá certo? Então, o primeiro gráfico que eu trago aqui para vocês é esse gráfico aqui, ó, tá? A gente chama ele de gráfico de barras, tá? Então, verifiquem aí, esse gráfico também ele tem um título, né? O título é torcedores, e aí tem os times aqui, ó, tá? Então, aqui cada barra vai mostrar a quantidade de torcedores de cada time, certo? Então, aqui do Palmeiras, né? Do Santos, do São Paulo, do Grêmio e do Flamengo, certo? E aí essa tabela ela organiza dessa forma, né? Cada barra representa um time, certo? A gente também tem a tabela com barras duplas, né? Então, diferentemente da outra tabela que eu mostrei para vocês, essa tabela ela vai ter duas barras, fazendo um comparativo, né, de um dado com o outro, tá? Então, aqui nesse primeiro dado, ele vai mostrar os homens, tá? E aí ele vai comparar a quantidade total de homens com a quantidade de pretos e pardos, tá? Aqui traz as mulheres e vai comparar com a quantidade de mulheres pretas e pardas, tá? Esse gráfico aqui ele fala sobre a taxa de frequência escolar líquida ajustada no ensino médio por sexo, cor e raça, certo? Então aqui vai trazer essas informações, né? Por sexo, cor e raça, certo? Então esse gráfico ele é muito utilizado para comparar informações, né? Por exemplo, acredito que vocês já ouviram falar nos noticiários os números de mortes, né, de infectados pelo coronavírus. Então, eles usam gráficos, né? São gráficos de barras. São barras bem fininhas, né? Porque eles colocam muitas informações, são vários meses que eles vão comparando essa taxa, mas eles utilizam os gráficos de barras, tá bom? E um outro tipo de gráfico, que também muito, muito importante, é o gráfico de setores, tá? Esse gráfico aqui, ó, inclusive ele tem fonte do IBGE, certo? Então, aqui no gráfico de setores, ele vai precisar de uma legenda, tá? Assim como nos outros gráficos, tá, gente? Ó, esse aqui também tem uma legenda aqui embaixo, ó, a legenda vai explicar o que representa cada cor, tá? Que tem aqui no gráfico. Esse aqui também, tá? O gráfico de setores, ó. Cada partezinha dessa vai representar algo diferente. E aqui na legenda vai explicar, certo? O que representa cada cor dessa. Esses gráficos de setores, na maioria das vezes, eles vêm em porcentagem, ou também pode ser em quantidades, tá bom? Então, é muito, muito interessante também. Então, assim, para que a gente faça uma boa leitura dos gráficos, é importante que a gente se atente à legenda, né, que vai nos explicar a que se refere, por exemplo, cada partezinha dessa, cada cor, o que está representando, tá bom? Então, a gente precisa verificar aqui na legenda, que vai ter
todas as informações e as orientações, certo? A gente também precisa observar o título, né? O título do gráfico, do que se refere, tá? E também verificar, né? A legenda, todas as informações, tá bom? Então, o gráfico é essa ferramenta, tá? Que eu mostrei para vocês, muito importante. E aí vocês vão praticar realizando as atividades de vocês vão ver que é muito simples, tá? A leitura de gráficos. Gente, o outro assunto da nossa aula hoje é noções de probabilidade, tá? Eu acredito que no dia a dia de vocês, né, vocês já devem ter utilizado alguma noção dessa. Por exemplo, né? Digamos que eu vou fazer um sorteio, tá? Então aqui eu tenho letras do alfabeto e aí eu quero saber, ó, tenho letras coloridas, tá? Eu quero saber qual a probabilidade de sair uma determinada cor. Por exemplo, nesse saquinho aqui eu tenho 10 letras amarelas, eu tenho 6 letras de cor vermelha e eu tenho 7 letras de cor azul. Então, gente, há uma maior probabilidade da cor sorteada, da letra ser sorteada na cor amarela. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade maior de letras na cor amarela, certo? Então, a minha probabilidade é maior. Então, quanto maior o número, né, de elementos daquela cor com aquelas características, a probabilidade de ser sorteado é maior. E eu tenho, né, uma quantidade menor de cores na cor vermelha, certo? Então, a minha probabilidade de sortear letras na cor vermelha é menor, certo? A probabilidade de sortear letras na cor amarela é muito maior, certo? Então, probabilidade é isso, né? A gente entender que quando eu tenho um número maior de elementos com aquela determinada característica, a probabilidade de se obter, né, um resultado com aquele elemento é maior. Então, quanto maior o número, maior a probabilidade. Quanto menor o número, menor a probabilidade de ter ele, tá certo? E aí a gente conclui, tá, meus amores, fazendo aí as atividades, certo? Algumas a gente realizou durante a aula, né? Então, a gente vai concluir o nosso capítulo 8 realizando as atividades. E façam também uma leiturinha aqui, ó, aqui no resumo do capítulo, que é muito importante que vocês leiam, tá? Verifiquem tudo que a gente viu. Esse capítulo é bem simples, bem tranquilo, tá? E aí a gente vai, então, concluir na nossa aula, na nossa próxima aula, a gente dá início, então, ao nosso capítulo 9. Tá bom? Então ficamos por aqui hoje, meus amores. Espero que todos tenham me entendido. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, eu estou sempre à disposição de vocês, tá bom? Cheiro no coração, fiquem todos com Deus.